Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Terça-feira, 1º de julho de 2025. As parteiras hebreias. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora todos se sintam carinhosamente abraçados por nosso Senhor Jesus Cristo, o bendito Salvador. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Muito obrigado por dedicar esses momentos seguintes para juntos meditarmos na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, estamos estudando o livro de Êxodo. Para entender Êxodo, precisamos começar de trás, em Gênesis. Afinal, o livro de Êxodo é a continuação direta da história do povo de Deus, que ele chamou para si. O povo de Israel desceu ao Egito como convidados de honra, graças à sabedoria de José, que foi instrumento de salvação durante o período de fome. Eles prosperaram por gerações, até que se levantou um faraó que não conhecera José. Êxodo 1 nos mostra que a história do povo hebreu no Egito passou, então, por uma grande virada. De aliados e benfeitores, os israelitas tornaram-se escravizados. O novo faraó, sem qualquer gratidão pela história passada, vê os hebreus como ameaça. Ele teme que, em caso de guerra, se unam aos inimigos do Egito e, por isso, decide oprimi-los. E, com isso, começa uma nova fase, a fase do sofrimento, da escravidão e da tentativa sistemática de apagar o povo de Deus da face da terra. Mas a opressão não detém a bênção divina. O texto nos diz que, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e mais se espalhavam. Êxodo capítulo 1, verso 12. Diante disso, o faraó radicaliza. Primeiro, ele impõe trabalho forçado. Depois, dá uma ordem cruel, que os meninos hebreus recém-nascidos sejam mortos pelas parteiras no momento do seu nascimento. Uma tentativa de genocídio silencioso. Mas é exatamente nesse contexto que veremos Deus agindo com poder, não através de exércitos ou de milagres imediatos, mas por meio de pessoas comuns, como as duas mulheres, de nome Sifrá e Puá. Quem eram e o que fizeram Sifrá e Puá? Em um mundo dominado por homens poderosos, elas não tinham espadas, nem exércitos, nem ostentavam títulos, mas tinham algo que nem o faraó possuía, o temor do Senhor. Ao receberem a ordem de matar os meninos hebreus, elas decidiram desobedecer. Elas sabiam o que é certo e fizeram o que é correto. Com coragem, enfrentaram o rei mais poderoso da terra, não com armas, mas com caráter, com integridade. Quando confrontadas, responderam de maneira sábia, e Deus as abençoou. O curioso é que o nome do faraó, esse que se achava um Deus, não é mencionado na Bíblia, mas os nomes das parceiras, gente simples, gente comum, estes foram mencionados. E isso nos diz algo muito importante. Para Deus, o nome da mulher fiel importa mais do que o título do opressor. É uma inversão do que o mundo valoriza. Sifrá e Puá se tornaram símbolos
da fidelidade silenciosa, da resistência espiritual e da coragem moral. Elas lembram a todos nós que, mesmo em um sistema opressor, é possível dizer não e permanecer ainda assim do lado de Deus. A pergunta inevitável é: e nós? Diante das pressões do mundo moderno, diante dos sistemas injustos e das vozes que tentam silenciar a verdade, como temos reagido? As parteiras não precisaram de um tratado de teologia para saber o que fazer. Elas não eram profetisas, não eram líderes, mas sabiam que matar era errado. Sabiam que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Como disse o apóstolo Pedro séculos depois, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Hoje, nós vivemos em um mundo em que a fidelidade a Deus será cada vez mais posta à prova. E talvez não seja por grandes perseguições, mas por pressões sutis. Comprometer princípios por conveniência, aceitar meias verdades para manter a paz, ignorar injustiças por medo de represália. A história de Sifrá e Puá nos ensina que a obediência a Deus é uma escolha diária e que essa fidelidade silenciosa pode mudar todo o curso da história. Quando o faraó viu que o seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta a Hapi, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus, aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para sua nação. Mas Deus estava acima das intenções humanas, ainda no completo controle de todas as coisas. E por isso, o quadro é impressionante. Êxodo começa com dor, mas também com esperança. Começa com opressão, mas logo revela que Deus vê, Deus ouve e Deus age. A fidelidade de duas mulheres foi o início da libertação de um povo inteiro. Hoje, Deus continua buscando homens e mulheres, como Sifrá e Puá. Pessoas que temem ao Senhor mais do que ao poder humano. Gente que escolhe o certo, mesmo quando isso custa caro, muito caro. Talvez o seu nome nunca esteja num livro de história, mas aos olhos de Deus será lembrado para sempre. E lembre-se da promessa de Deus no Salmo 50, no verso 15. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Que você possa ser fiel, mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque assim como no Egito, Deus ainda reina, e Ele ainda age através daqueles que lhe são fiéis. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.